Boa noite, minhas lindas! Como vocês estão? Vamos lá, vamos entrando, todo mundo. Sejam todas muito bem-vindas ao encontro de hoje. Aqui eu ajudo mulheres desacreditadas do amor a atraírem o seu homem ideal. Eu sou Morgana Andrade, psicóloga, especialista em relacionamentos. E hoje nós vamos falar por que o seu relacionamento nunca dá certo. Por que o teu relacionamento não vai pra frente? Porque você fica, se dedica tanto a uma pessoa e quando chega lá na frente, não consegue ter êxito. Não consegue levar um fica para um namoro, né? Não consegue chegar num relacionamento sério, que é que você tanto quer. Eu vou colocar aqui, oi Bárbara, vou fixar aqui o comentário, porque o tema da live de hoje é porque seus relacionamentos nunca dão certo. Nunca dão certo. Vamos lá, chamando as amigas para participarem também, para elas poderem aprender, né? Sobre esse assunto. Vamos dar aviãozinho pro pessoal entrar, participar, aprender, né? E hoje a gente vai falar sobre esse motivo. Por que os relacionamentos não dão certo? Por que o seu relacionamento não dá certo? Por que ele nunca vai pra frente? Por que ele não tem uma continuidade? Porque você fica com vários homens, você começa a conhecer, você começa a se empolgar, você se dedica, mas esse relacionamento, no final, acaba que não dá certo, novamente. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje, muito importante. Quero que vocês entendam o que é que acontece por trás. Por que isso é tão comum? Você conhece alguém que já passou por isso? Que tá passando por isso? Você mesma tá passando por isso? De estar em um relacionamento, de achar que vai dar tudo certo, mas que, infelizmente, ele acaba dando errado. Você tá lá super empolgada com o cara, você tem certeza que vai conseguir, mas depois que você vê, infelizmente, ele não dá certo. Oi, Elisa, boa noite, linda! Seja muito bem-vinda a esse encontro de hoje, que está recheado de coisas boas. E a gente vai falar por que os seus relacionamentos nunca dão certo. Você tenta, faz de tudo. Tenta de uma forma com um, não dá certo. Tenta de uma forma com o outro, não dá certo. Tenta de a terceira forma com o outro, não dá certo. E aí? O que tá faltando? Qual o problema do teu relacionamento não engrenar, não ir pra frente? E quando você começa a namorar, por que esse relacionamento acaba que se desgasta, que se desfaz e você nunca consegue chegar a um noivado, a um casamento, que é o sonho da sua vida? A gente vai falar sobre isso hoje, certo? E pra gente começar a falar sobre isso, a gente precisa primeiro desmistificar isso, né? As pessoas confundem muito o relacionamento que dá certo com o relacionamento perfeito. A perfeição não existe. Existe o que você quer, o que você deseja, o que você idealiza. Eu sempre digo que a gente fala sobre como conquistar, como atrair o homem ideal. Aquele que faz um encaixe perfeito. Mesmo utilizando esse nome perfeito, é o que é perfeito pra você. O que é perfeito pra você não é perfeito pra sua amiga, não é perfeito pra mim, é perfeito apenas pra você. E vocês vão descobrir hoje o que é que tá por trás disso. O porquê você não consegue chegar a esse bendito desse relacionamento que vai pra frente. Porque você tenta, fica. Com um você fala muito, com outro você fala pouco, com um você dá muitas chances, com outro você dá menos chances. E mesmo assim, continua sem dar certo, continua sem engrenar no relacionamento. Você fica sempre no quase. E eu vou falar sobre isso pra vocês. Por que eu tenho propriedade de falar sobre isso? Porque além de ter passado muitas vezes por essa situação, eu estudei bastante a teoria e vou trazer pra vocês aqui hoje. Vai ser um papo muito legal, muito. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não confundam um relacionamento que dá certo, um relacionamento saudável, com um relacionamento perfeito. Por quê? O que é um relacionamento saudável? É aquele relacionamento onde as duas pessoas se respeitam e onde cada um satisfaz a necessidade do outro. Só que para satisfazer a necessidade do outro, a gente precisa saber qual é a necessidade do outro. E para a gente saber, a gente precisa perguntar. Só que muito mais importante do que isso, que vem antes disso, que é o que eu quero passar para vocês, é você saber qual é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade?
Vocês conseguem me responder aqui no chat? Qual a tua necessidade? Coloca aqui nos comentários. Qual a tua necessidade em um relacionamento? Já parou para pensar nisso? Por quê? Por que você precisa de um relacionamento? Qual a característica que você tem? Qual é a sua necessidade emocional dentro de um relacionamento? Por que você quer tanto transformar o fica em casamento? Por que você quer tanto que o seu relacionamento dê certo? Simplesmente porque a sociedade falou que isso tinha que acontecer? Simplesmente porque você tem que seguir uma tradição da sua família? E aí? Como é que acontece com você? Coloca aqui nos comentários, pode colocar uma palavrinha só. E hoje a gente vai trazer as necessidades universais. Quero que vocês entendam muito bem quais são as necessidades que todo ser humano tem em um relacionamento. E por que ele não dá certo? Porque essa necessidade não foi atendida. Só que para essa necessidade ser atendida, minha linda, você precisa exigir. E antes de exigir, você precisa entender, certo? Vamos lá. Por que é importante a gente sair de um relacionamento que não dá certo e conseguir chegar, cultivar um relacionamento que dá certo? Porque uma das características mais importantes do ser humano, uma das características que o ser humano mais procura na vida dele é a segurança. É a chamada segurança. Vocês sabiam disso? Levem isso para todas as áreas da vida de vocês. O que você mais quer no relacionamento, você mais procura para um relacionamento é justamente você se sentir segura. No seu trabalho, no seu emprego, você quer sentir segurança de que não vai ser demitida. Muita gente faz concurso justamente para isso, né? Para ter uma segurança. O que você quer com a sua família, o que você quer com seus pais, quando você é pequenininha, é segurança. É saber que você vai estar protegida. É saber que você vai ter algo que você pode confiar. É saber que você vai voltar e que a sua mãe vai estar lá te esperando. A mãe ou o pai ou os cuidadores, né? Quem cuidou de você. É você saber que vai ter alguém que você vai poder contar em todos os momentos. Então, essa é uma das maiores necessidades do ser humano. Segurança. É se sentir segura. E é justamente nessa segurança que eu trago para vocês por que seus relacionamentos, por que você deseja tanto que seus relacionamentos deem certo e que muitas vezes não dão. Só que hoje vocês vão sair daqui sabendo exatamente por que os seus relacionamentos não deram certo até hoje. Gente, eu trabalho muito com a psicologia, né? Sou psicóloga, trabalho muito com a psicologia. Tudo que eu trago pra vocês aqui é baseado em ciência, tá? E eu não gosto de joguinhos e frases feitas. Então, o que eu trago pra vocês é o que a gente estudou na psicologia, é o que tem de mais científico. Então, assim, quando a gente entende o que acontece com a gente, o que acontece na nossa vida, tudo flui. E hoje vocês vão sair daqui com uma clareza gigante, porque o seu relacionamento nunca dá certo. E você vai dizer, meu Deus, Morgan, eu não acredito que era só por causa disso. Só, entre aspas, por causa disso. Hoje eu quero levar vocês a mergulhar em um mundo anterior. Eu quero levar vocês a mergulhar em um mundo submerso, em um mundo externo, em um mundo paralelo do que você está vivendo hoje. Para que você não fique sempre pensando que o relacionamento deu errado porque você fez algo a mais, porque você fez algo a menos, porque você não é merecedora, porque você fez fulaninho sofrer quando você tinha 15 anos. Eu quero que você saiba daqui exatamente sabendo que nada disso é o motivo pelo qual os seus relacionamentos não estão dando certo, tá? Então, uma das maiores necessidades, qual o maior benefício do relacionamento sadio? Exatamente, a maior necessidade é a segurança, certo? É a segurança. E aí, hoje você tem seus 25, seus 30 anos, seus 35 anos, aí você vai vivendo, você vai se frustrando, você vai ficando mal, você vai acreditando que a sua vida tem que ser dessa forma mesmo, que a sua vida é pra ser desse jeito mesmo, que você tá cansada, que você já tentou demais, que você não nasceu pro amor. Isso tudo vai ser internalizado na tua cabecinha e vai virando crença. Vai virando crença. E é sobre essas crenças que eu quero falar pra vocês hoje também. Além das necessidades emocionais que você precisa ter. Se você tiver essas suas necessidades emocionais em dia,
você consegue atrair o seu homem ideal. E já que a gente tá começando a live, eu já quero deixar um recadinho pra vocês. Gente, vai ter evento, tá? Totalmente gratuito, 7, 9 e 11 de novembro. Assim que acabar essa live, vai na bio, o link tá lá, se inscreve, totalmente gratuito, totalmente online. Uma semana juntinhas nós vamos passar numa super imersão, onde eu vou mostrar pra vocês o mapa para atrair o homem ideal, certo? Mas voltando para esse assunto de hoje, por que os relacionamentos que você tá tentando nunca dão certo? Você pode pensar, Morgan, eu tô ficando com um cara. A gente tá ficando há 3 meses, ele não me pede namoro. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que é que eu tô fazendo de errado, eu não sei o que é que eu tô fazendo de certo. A questão é que os relacionamentos, eles não estão dando certo, eles não estão evoluindo, eles não estão chegando a um namoro, por exemplo, algo sério, né? Como você quer. Ou mais, você começa um relacionamento e você acha que ele não tá dando certo, simplesmente porque ele não tá contribuindo com as suas necessidades. E isso é muito importante de ser visto. Só que as necessidades emocionais, elas têm que vir de você. Elas precisam partir de você. E a gente vai trazer aqui, eu vou trazer para vocês inúmeras coisas importantes. E a primeira delas é: Morgan, eu tô tão cansada de ficar procurando um relacionamento. Eu tô tão cansada de fazer as coisas darem certo e acabam dando errado, que eu já desisti. Sabe qual é o prejuízo que você vai ter se você realmente desistir de uma coisa que você quer muito? É que depois, com o passar dos anos, vai ficando mais frustrante ainda. Não adianta você chegar, parar e dizer assim, eu vou ficar sozinha, porque sozinha eu tô bem melhor. Sozinha você pode até estar melhor, mas você vai estar melhor sozinha por um tempo. Depois que você começar a se relacionar de novo, você não vai ter aprendido nada. Então, por isso que é importantíssimo que você aprenda agora. Porque senão, depois de um tempo, você vai ficar triste, depois de um tempo você vai ficar sem entender o que é que aconteceu com sua vida. Você passou sua vida todinha tentando, você passou sua vida todinha querendo crescer em relação ao teu relacionamento amoroso e você não conseguiu. E aí, por que que nunca dá certo, Morgan? Por que que eu sempre chego no quase? O que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeira coisa que as pessoas fazem e erram muito mesmo. O maior erro das pessoas que querem um relacionamento é justamente seguir o mesmo padrão sempre. Você sempre tá seguindo o mesmo padrão de homem. E eu não tô falando de padrão físico não, tá? Eu tô falando do padrão emocional. Ou seja, a emoção que aquele homem desperta em você. A emoção que aquele homem desperta em você, aquele cara que você tá saindo, aquele cara que você saiu mês passado, aquele cara que você namorou 2 anos atrás, é a mesma. A emoção que ele desperta em você é a mesma. E você tá sempre seguindo esse padrão, sempre seguindo. Quando você segue o mesmo padrão, você está errando. Por quê? Se eu tenho 2 caminhos, ou até mais para seguir, eu sempre vou por esse, e não dá certo, por que que eu vou continuar indo nesse caminho, né? Não faz sentido. Se você percebe que sempre tá atraindo, ou tá se sentindo atraída por um tipo de homem e não tá dando certo, não tá indo para um relacionamento, o que é que você vai fazer? Você vai procurar outro padrão de homem para atrair. Fala, homem ideal, o meu acabou de entrar aqui, gente. Oi, Momozi. Ele passou aqui agora há pouco para me dar um beijo rapidinho, que eu ainda tô adoentada, né? E aí é isso, gente. Um dos maiores erros é você seguir o mesmo padrão. Eu consegui encontrar o meu homem ideal, consegui atrair o meu homem ideal. Henrique, no caso, né, está aqui. Oi, Momozi. Eu consegui atraí-lo quando eu resolvi mudar o meu padrão. Porque eu tinha um padrão de relacionamento. E eu precisei trocá-lo para que as coisas dessem certo. Porque as coisas não estavam dando certo. E eu precisei trocá-lo, tá? E eu quero passar isso para vocês. Então, um dos maiores erros cometidos é você seguir sempre o mesmo padrão. Sempre o mesmo padrão. Você não mudar. Então, vamos descobrir qual é o teu padrão hoje. Oi, Gabi, Cíntia Gabi. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu vou explicar pra vocês exatamente como é que vocês vão fazer pra mudar. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é justamente você saber por que você tá seguindo esse padrão. De onde é que vem? E aí, como eu falei pra vocês,
a gente vai mergulhar num mundo paralelo, a gente vai mergulhar no mundo anterior, no mundo onde a gente nasceu, cresceu e começou a construir as nossas crenças. É nesse mundo que a gente vai entrar agora. Oi, Suelen linda, Universo PCPF entrou também. Vamos lá, pessoal. Olha só. Vou dar um exemplo para vocês. Por que é que existe esse prejuízo e teu relacionamento não dá certo, teu relacionamento não vai para frente? Bem, a gente precisa satisfazer as nossas necessidades emocionais. E essas necessidades emocionais, elas são satisfeitas desde pequenininho. E aí, uma das necessidades principais é a necessidade que a gente tem de ter segurança, tá? Ter segurança. Então, vamos lá. Você nasceu e sua mãe, repetidas vezes, quando ela vai lhe dar de mamar, o que é que a tua mãe faz? Em vez de ela te pegar no colo, te abraçar assim e te dar de mamar, ela simplesmente te coloca na cama, põe o peito e te dá de mamar. A criança, o bebezinho, ele vai interpretar que ele não tá tendo uma segurança ali. Ele tá solto. E o bebê, ele acha, depois que ele nasce, ele acha que ele ainda é a extensão da mãe. As teorias falam até 3 meses, com 3 meses começa a desenvolver, né? Saber que ele tá fora do útero, com 3 meses de idade só. Então imagina, o bebê mamando, deitadinho na cama e a mãe sem acarinhar. Quando a mãe tá abraçada, ela traz afeto, ela traz carinho, ela traz segurança. Essa necessidade que você não teve atendida quando você era pequenininha, você vai levar para os teus relacionamentos amorosos depois que você cresce. Ficou claro, minha linda, para você? As necessidades que você não teve atendida quando você era pequena. E aqui eu tô dando um exemplo, certo? Mas eu vou falar de várias necessidades para vocês. Vamos lá. Claro que a mãe não faz isso por mal, né? Óbvio, ela não vai fazer isso por mal, ela não sabe, ela tá cansada. Às vezes ela tá exausta de uma noite que não dormiu. E ela, pra descansar um pouco, dá de mamar ao bebezinho, ele deitado na cama. Muitas mães, se soubessem dessa informação, não fariam mais isso. Claro que não fariam mais isso. As mães, os pais, os cuidadores, eles nunca fazem por mal, tá? Dificilmente. A não ser quando eles realmente negligenciam os filhos. E ainda assim, a gente tem que ver o que é que aconteceu por trás. Bem, as mulheres, elas procuram satisfazer essas necessidades. Nós mulheres, quando a gente cresce, a gente procura satisfazer essas necessidades através de um homem. E a gente quer um homem que proteja a gente, certo? A gente não teve segurança, não se sentiu seguro quando era bebê. E quando a gente cresce, a gente vai procurar um homem que passe exatamente essa segurança pra gente. Só que o X da questão tá aí. Você quer muito um homem que lhe passe segurança, só que você não conhece essa segurança, porque você não teve. Ninguém conhece o que não teve. Então, se você não teve essa segurança, o seu cérebro, ele não reconhece. Aí, quando chega um cara te passando muita segurança, o que é que você faz? Não quero. Não quero essa pessoa, não sei porquê, mas a gente não tem química, eu não gosto dele, quando, na verdade, ele é o cara mais propício a te fazer bem, a te fazer feliz e a satisfazer as tuas necessidades não atendidas. É exatamente esse tipo de homem que você mais precisa, só que o teu cérebro não reconhece, porque quando você era pequenininha, você não teve isso. Vamos lá. Cresci muito sozinha, criada como filha única, sem mãe e sem carinho da família. Mais de 4 anos solteira, apesar da carência afetiva, aprendi a ser sozinha. Quanto mais exigente, menos opção no mercado. Exatamente. Quanto mais exigente, menos opção no mercado. Dá pra ser exigente e ter opção no mercado, tá, gente? Uma das minhas lives dessa semana não tem mais homem. Será? Acho que é de amanhã, não lembro exatamente. Não tem mais homem... Não, é de depois de amanhã. Não tem mais nenhum homem no mundo. Será? Então, assim, olha só. Universo, né? Que eu não usei seu nome. Você cresceu sozinha. Além de ser filha única, você foi criada sem mãe. Olha a carência que você tem de várias necessidades que deveriam ter sido supridas. A necessidade de afeto que você deveria ter tido da sua mãe e você não teve. Se você foi criada pela sua avó e a sua avó, tô dando um exemplo, criada pela sua avó e a sua avó conseguiu compensar de alguma forma essa tua necessidade, aí sim, talvez você tenha entrado em equilíbrio. Mais de 4 anos solteira,
Aqui, apesar da carência afetiva, né? Solteira, não sei se você tá falando de namorado ou se tá falando de marido. Mas você tá dizendo que aprendeu a ser sozinha. Independente de quanto mais exigente, menos opções no mercado, não importa. Você tem que querer as opções que te satisfazem. Por quê? Porque se você disser, mas eu tô sendo muito exigida, ou tô sendo muito exigente, tô querendo um homem só desse tipo, daquele tipo e aquele outro tipo. Então, isso prova que você está procurando o que é melhor pra você. E você tem que satisfazer as suas necessidades. Olha aqui, o universo tá falando aqui. Solteira, nunca casei. A minha última avó morreu, eu tinha 5 anos. Conheci nenhuma outra. Olha só. Olha a história de vida dela, né? Desculpa, eu não tá te chamando pelo nome. Se quiser falar seu nome. Olha a tua história de vida. Você foi criada sem a sua mãe. Você não sei por que você foi criada. Se foi por uma tia, por outra, mas você foi criada sem a sua mãe. Você tinha 5 aninhos quando sua avó morreu. Então, é quase impossível você não ter desenvolvido uma crença muito forte de abandono. Ou seja, eu nasço, eu cresço, eu vou fazendo as minhas coisinhas, eu entro na escola e as pessoas sempre me abandonam. Maria Rita. Maria Rita! É porque tá em outro nome, Maria Rita? Maria Rita, agora eu lembrei. E aí, provavelmente, as suas crenças são de abandono muito forte, né? Porque aí você não tem uma mãe, você não tem uma representação, apesar de que você pode ter tido um pai. Mas o pai nunca vai substituir as necessidades que a filha tem quando ela o perfil de estudos. Nunca vai satisfazer as necessidades que a filha tem, que o bebê tem, quando ele é pequenininho, certo? Quando ele é pequenininho, as necessidades devem ser satisfeitas pela mãe, porque o pai não consegue suprir algumas necessidades que só são feitas pela mãe, certo? Ou uma representação muito legal, muito boa de parentalidade, né? Substituição da mãe, que não existe a substituição, mas algo que chegue mais próximo. Pode ser uma avó muito próxima, pode ser outra pessoa que represente, mas nunca vai suprir a necessidade total. Então, vamos lá. Que eu trouxe para vocês aqui. As pessoas procuram homens que não satisfazem as necessidades e que mesmo assim se atraem por ele. Por que essas pessoas se atraem por ele? Exatamente pelo que eu acabei de falar para vocês. Porque simplesmente ela não reconhece aquilo e ela procura o que está na zona de conforto. É muito mais fácil você procurar uma coisa que teu cérebro reconhece do que tirar o teu cérebro da zona de conforto, misturar tudo e conhecer um cara que vai te tratar super bem, que vai te dar várias coisas, mas que ainda assim você não vai conseguir suprir as suas necessidades. Por quê? Porque você está atrelada, você está associada àquilo que você aprendeu quando você era pequenininha, certo? Quero que vocês entendam que as necessidades básicas, elas sempre são formadas e são necessárias nas nossas vidas, como um todo, na vida de todos os seres humanos, tá? Não é só na minha vida, não é só na tua vida. Mas eu quero que você comece a entender que os seus relacionamentos não dão certo porque as suas necessidades, elas não estão sendo atendidas. E as suas necessidades não estão sendo atendidas porque de uma forma consciente, ou melhor, de uma forma inconsciente, você não está conseguindo ver isso. E aí eu vou falar para vocês, vamos lá, para falar das necessidades, né? Trouxe aqui para vocês algumas coisas. Primeira necessidade, empatia. Quando você satisfaz essa necessidade de empatia, quando você é criança, e você leva para a vida adulta, você está recebendo do outro o seguinte pensamento: eu vejo você, eu olho para você, eu sei que você está aqui, eu vou lhe dar atenção, eu vou lhe dar afeto, eu vou lhe dar carinho. Empatia é quando o homem, ele não desmarca o encontro em cima da hora, porque ele sabe que você vai se sentir mal, ele sabe como que você vai ficar. Isso é você receber empatia do outro. E talvez você não tenha essa necessidade atendida pelos homens, porque você não teve essa necessidade atendida quando você era pequenininha. Você não teve esse pensamento de que as pessoas estão olhando para você e que as pessoas estão te vendo. Então, a empatia
quando o bebê recebe empatia, ele automaticamente tá ouvindo, digamos assim, ele tá percebendo da mãe dos cuidadores, eu vejo você. E aí, até quando você vai ficar num relacionamento onde os homens não olham pra você? Onde os homens olham muito mais pra eles do que pra você? Onde eles chegam muito mais perto dos outros do que de você? A segunda necessidade que a criança precisa, muito, muito mesmo, é a necessidade de afeto. Maria Rita acabou de falar. É necessidade de afeto. Quando a criança tem afeto, ela vai entender que a mãe está falando, a mãe, o pai, o cuidador, eu sou feliz por você existir, do jeito que você é. Então, quantas vezes você teve um relacionamento não tô falando nem de namoro, pode até chegar a namoro, mas um relacionamento que não deu certo ainda, né? Não chegou ao namoro. Quantas vezes você teve esse relacionamento e você não recebia o afeto necessário? Essas pessoas, elas condicionavam te chamar para sair, te chamar para o encontro, fazer aquilo outro, se você fizesse algo em troca. Então, talvez você não tenha recebido essa necessidade quando você era pequenininha, essa necessidade de eu tô feliz só por você existir, eu te aceito do jeitinho que você é. Por mais que você tenha defeitos, mas eu também consigo olhar para as suas qualidades. Ou seja, pessoas que te validam, pessoas que te valorizam. Pessoas que te aceitam do jeito que você é e não querem ficar te mudando o tempo todo, tá? Essa necessidade, terceiro item que eu tô falando. Primeiro, empatia. Segundo item que eu tô falando. Primeiro, empatia. Segundo, afeto. Esse item de afeto, assim como de empatia, eles são primordiais. Você precisa ter isso no relacionamento. Para que um relacionamento dê certo, precisa ter isso. Tanto você ter empatia pelo outro e afeto, promover afeto, quanto o outro tem empatia e afeto por você. Terceiro ponto, segurança. É quando você consegue sentir do outro que ele está dizendo, eu te protejo. Eu te protejo e eu sempre estarei aqui para o que você precisar. Você vai, você volta, eu estarei aqui. Quantas vezes, quando você era criança, reflete um pouquinho sobre isso, você passou por situações onde você não conseguia ter a segurança total da sua mãe ou do seu pai, ou seus pais se separaram, você achou que você era culpada, ou sua mãe brigou com seu pai e ele pegou e disse que a culpa é toda sua, culpa sua que seu pai brigou comigo, que seu pai falou isso, culpa sua que seu pai saiu, ou você viu seus pais brigando e aí você não se sentiu protegida, você não sentiu essa segurança, ou você vivia super insegura porque a tua família era muito instável financeira, teus pais eram muito instáveis financeiros e aí terminou que eles não te davam uma proteção da tua casa, onde você ia morar, que você podia ir para um lugar e você poderia voltar. Quantas vezes isso aconteceu? A segurança é algo que é primordial do ser humano. É outra necessidade básica que você precisa ter com si mesma, porque senão você vai se tornar uma pessoa insegura em relação aos teus relacionamentos. E é mais um tópico pelo qual o teu relacionamento ele não vai dar certo. Você precisa ter segurança, autoconfiança em si mesma. Muito, em todos os momentos. Só que se você não teve isso quando você era pequenininha, provavelmente quando você crescer, você vai procurar isso e não vai encontrar. A não ser que você trabalhe muito essa questão, tá? Quarto ponto. Autonomia. Nossa, esse ponto é muito importante. Quantas vezes os teus pais te deram autonomia quando você era criança? Autonomia para você escolher algo. Autonomia para você tomar uma decisão. Autonomia para você tentar comer na colherinha e você derramar a comida no chão. Quantas vezes ou teus pais te privavam disso? Ah, é muito mais fácil dar a comida dela porque ela não vai derramar no chão, não vou ter trabalho para limpar. Mas ao mesmo tempo, não deixava você ter autonomia. Não deixava você fazer por você mesma. Não deixava você tentar. E isso fez você acreditar que você não conseguia. Isso fez você acreditar que você nunca ia andar com as próprias pernas. Então, uma das necessidades que a gente tem também é a autonomia. E levando isso para o relacionamento amoroso, é a autonomia de você chegar para o cara e se posicionar. E simplesmente dizer, não, eu não quero dessa forma.
Quando a sua autonomia não é cultivada, quando você é pequena e você se torna super dependente, você não consegue ter esse pensamento, né? Você não consegue visualizar esse pensamento que eu falei pra vocês. Eu acredito que você pode. Você vai crescer e você vai chegar no seu relacionamento sem acreditar que você pode. Porque se teu pai e tua mãe não passou essa necessidade, não atendeu essa tua necessidade quando você era pequena, você vai crescer acreditando que você não é capaz, que você não pode. E aí nascem crenças de fracasso, nascem crenças de que você não é capaz, nascem crenças de que você não vai conseguir. Por quê? Se nem os teus pais acreditam em você, como que você vai acreditar? Quando a gente é pequeno, a gente nasce sem saber de nada. E a gente vai formando as nossas crenças, nossos esquemas, as coisas que a gente pensa, de acordo com o que a gente vê e o que a gente escuta. Então imagina que quando você é pequena, você vai fazer algo, você vai tentar fazer algo, e tua mãe chega e diz, não menina, sai daí, tu não sabe fazer isso direito não. Às vezes você quer ajudar a sua mãe. Ah, mãe, deixa eu te ajudar a lavar a louça? Claro que a gente não vai deixar a criança lavar a louça. Mas aí a forma de você falar para a criança, né? Então, se você recebeu isso, você provavelmente não teve a tua necessidade de autonomia atendida. Aí, quando você começa a ficar com o cara, aí vocês ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você não tem autonomia nenhuma para se sentir capaz de chegar para ele e dizer, olha, eu cansei. Ou a gente vai para um relacionamento sério, ou a gente para por aqui. Por quê? Porque você se sente dependente, você não se sente capaz. Então, você acaba acreditando que não vai conseguir, que não pode se posicionar daquela forma. Então, esse é o terceiro item, né? Não, desculpa. Esse é o quarto item que a gente falou aqui. Empatia, afeto, segurança e autonomia. São 4 necessidades básicas que o ser humano precisa ter para poder ele dar seguimento aos relacionamentos. Vamos falar sobre mais, tá? Quando você recebe autonomia, você está ouvindo dos seus pais, eu acredito em você. Oi, gente! Oi, Mone linda! Líbia, Alane, Elisângela, minha irmã linda que entrou aqui que eu vi, Fabi, Gisele, Gilberto, Monelli, Cíntia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar. Próxima necessidade, olha essa. Limites realistas é a próxima necessidade. Limites realistas. Às vezes, as crianças acham que ter tudo, ter sim, sempre, ter sempre sim. Isso faz com que ela seja autônoma e consiga tudo, mas é justamente o oposto. Pessoas que foram criadas com uma super proteção muito grande, elas vão desenvolver a dificuldade de receber um não nos relacionamentos. Então, se você foi filha única, eu tô dando alguns exemplos, tá? Não necessariamente filha única, mas se você foi filha única, se você era a preferida, se você era a neta mais querida, se você era aquela que todo mundo dizia que tudo que você fazia estava certo, que você não recebia reclamação, que você era a filhinha do papai, que você sempre tinha sim para absolutamente tudo, ou quando você recebia um não, você fazia uma birra e a pessoa ia lá e fazia por você. Se você foi essa pessoa, provavelmente você não foi criada com limites realistas. E limites realistas é quando os seus cuidadores chegam para você e dizem não. Em alguns momentos eles vão dizer não. Porque o que é que acontece? Se você não tem a necessidade dos limites atendidos quando você é criança, você vai crescer se frustrando quando você receber um não do paquera, por exemplo. E se você se frustrar, olha como é interessante, você não vai ser acostumada a ouvir um não, porque você ouviu sim a vida toda. Aí tu tá lá ficando com o paquera, recebe um não dele, fica puta, né? Fica com muita raiva, porque você não sabe o que é receber não, você não reconhece, seu cérebro não reconhece, porque você sempre recebeu sim sua vida toda. E aí o que é que você vai fazer? Você vai se frustrar. Você vai ligar o teu modo, né? Que é o modo de ser criança birrenta, e você vai agir como uma criança que não recebeu o pirulito da mãe na hora que quis. Você não vai aceitar. O fato de você não aceitar vai fazer com que você mande um monte de mensagem. Não importa se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Eu quero a atenção dele agora. Então eu vou mandar um monte de mensagem. Uma mensagem atrás da outra, uma mensagem atrás da outra. Pra ver se eu consigo melhorar. Pra ver se eu consigo fazer com que ele venha, se atraia por mim.
Outra coisa que você pode fazer para não receber o não é se utilizar de artimanhas. Ah, nenhum homem recusa um presente, né? Então eu vou me utilizar disso, vou dar um presente para ele, que aí ele vai querer viajar comigo. Nós vamos passar o fim de semana juntos. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? A necessidade de limites realistas não atendida quando você é criança vai te prejudicar nos teus relacionamentos e o teu relacionamento pode não dar certo, tá? Vamos revisar os que eu falei até agora. Necessidade que você precisa ter atendida: empatia, afeto, segurança, autonomia, limites realistas. Quando você tem limites realistas, a sua mãe está lhe dizendo: eu confio em você, eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. E aí você pode chegar para mim e pensar: mas Morgan, eu tive tudo isso. Eu tive afeto, eu tive carinho, eu tive proteção. Ok, você pode ter tido tudo, mas talvez você não tenha tido o suficiente, a quantidade suficiente que você precisava. Às vezes você foi criada da mesma forma que o seu irmão, que a sua irmã, mas ele teve aquelas necessidades atendidas, porque ele só precisava daquela quantidade. Talvez você precisasse de mais. Sabe por quê? Porque isso tudo envolve o nosso temperamento. E o meu temperamento é diferente da minha irmã, que é diferente do meu irmão, e assim vai, né? Mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, nossos temperamentos são diferentes. E as nossas necessidades, elas devem ser atendidas enquanto criança, para que a gente chegue nos nossos relacionamentos amorosos e a gente consiga encontrar homens que satisfaçam a essas necessidades que não foram atendidas. Só que o nosso cérebro não reconhece e a gente se liga exatamente naquele cara que não satisfaz. É a famosa química esquemática, né? O famoso dedo podre, que eu vou falar para vocês na live de amanhã. Não percam, tá? A live de amanhã vai falar bastante sobre isso, gente. A live de amanhã tá recheadíssima. Vamos lá. Próximo passo, depois de limites realistas, a gente vem para liberdade de expressão. Quando seu pai e sua mãe lhe dá liberdade de expressão, seus cuidadores, simplesmente eles estão dizendo, pode se expressar, pode falar o que você quer, eu te escuto, você tem voz, você tem vez, o que você fala é importante, o que você fala serve. É quando os pais, eles olham e você entende que você está sendo respeitada, porque você está tendo a sua liberdade de expressão. Você tem vontade e seus pais deixam você falar o que você gosta e o que você não gosta. Não é só aquela coisa rígida, onde você tem que seguir metodicamente sempre o que teu pai e a tua mãe estão dizendo. Não é aquela questão de que você não pode se expressar. Acontece muito com homens, né? Quando os homens choram e os pais falam, muitos falam, homem não chora. Cadê a liberdade de expressão dos homens? E é até bom que vocês entendam sobre os homens. E aí o homem não pode chorar. O fato do homem não poder chorar, ele passa a vida inteira, cresce, achando que chorar é coisa de gente fraca. E ele nunca vai mostrar a vulnerabilidade dele pra você. E é isso que pode atrapalhar muito também os relacionamentos. Então, a liberdade de expressão é você poder expressar o que você quer, o que você gosta, por que você está se sentindo mal, por que você não está bem com aquilo. E você expressar também as suas emoções. Você chorar, você ter raiva de alguma coisa, você ficar super feliz. Tem gente que se incomoda com a felicidade da criança. Ela tá feliz demais, chega da raiva, não consigo entender como é que essa menina é tão feliz, como é que essa menina é tão alegre. E aí vai poldando. E o fato de poldar, você tá moldando aquela pessoa. Moldando. Você tá fazendo um molde. Então, entendam, gente. Entendam. A gente nasce sem saber de absolutamente nada. É a nossa criação, é o que a gente escuta, é o que a gente vê, que vai fazendo com que a gente se transforme no que a gente é nos nossos relacionamentos, certo? O próximo aqui. Só voltando, tem um exemplo aqui legal. Por exemplo, você já passou pela situação, quando chega nos relacionamentos, da liberdade de expressão. Você já passou por uma situação onde todo mundo dizia, mas você está maravilhosa. Coloca aí nos comentários, eu quero ouvir um pouquinho de vocês estão interagindo um pouco hoje. Coloca aí nos comentários. Você já passou por uma situação onde você... Todo mundo dizia que você estava linda, mas você é linda, você é linda. Você estava triste porque terminou um carinha, parou de ficar com ele, e todo mundo dizia que você era super linda, mas não adiantava de nada.
Só adiantaria se ele chegasse e falasse pra você. Não adiantaria se qualquer outra pessoa falasse que você estava linda. Só servia se fosse ele que falasse aquilo pra você, né? Só que aí você não conseguia expressar as suas emoções e não conseguia obter respeito dessa pessoa. O que acontece muito também nos relacionamentos abusivos. Aqui a Elisângela tá falando, né? Que muitas vezes, eu já passei por isso. Várias vezes. Antes de eu entender como é que funcionava, eu passei por isso várias vezes. Não adiantava, todo mundo podia dizer, me encher de elogio, dizer que eu era linda, inteligente. Como é que você tá sofrendo por esse cara? Que você é tão linda, inteligente? Eu não entendia nada. Então, pra mim, só serviria se ele chegasse pra mim e falasse, certo? O outro. Vamos revisar aqui tudo que a gente já falou. Nós falamos da necessidade de você ter, desde criança, empatia, afeto, segurança, autonomia, limites realistas e o último. Não, liberdade de expressão e o último, espontaneidade e lazer. Quando você tem espontaneidade e lazer, essa necessidade é atendida quando você é criança, sabe o que é que a mensagem que teus pais estão mandando para você? É que você pode ser feliz. Você pode ter lazer. Você pode fazer aquilo que é necessário, que é ideal para uma criança. É quando seus pais limitam entre limites realistas, mas também entre espontaneidade e lazer. É quando seus pais dizem, filha, chegou da escolinha, faça sua tarefinha, depois você vai poder brincar de tal hora até tal hora. Claro, você tem a responsabilidade, mas você também tem o lazer. É quando o pai e a mãe, eles não te colocam de castigo, porque você tirou uma nota baixa, e esse castigo, ele acaba te privando muito. Você vai passar uma semana inteira sem poder brincar, sem televisão, sem isso, sem aquilo outro. Só estudando. A criança nem estuda, nem brinca. E toda criança tem o direito de brincar. Claro que existem as punições educativas, né? Existem as punições educativas, mas existe todo um consenso. E às vezes passa desse limite. E também a outra coisa que o outro item, além do lazer, é a espontaneidade. O quanto seus pais te deixaram, aceitaram quando você era pequenininha, de você ser espontânea, de você fazer aquilo que você tinha vontade. Morgue, mas uma criança precisa ter regras, precisa ter rotina. Precisa sim, mas até que ponto essa rotina ela tem que ser seguida sem um arranhãozinho nela, sem uma quebradazinha nela, diante da espontaneidade e daquilo que a criança quer, daquilo que a criança deseja naquele momento. Até a gente, nós adultos, a gente sabe que a gente quer seguir uma rotina, mas que vai ter um dia que a gente não queria seguir aquela rotina. Às vezes a gente segue por obrigação, né? Que a gente não queria seguir essa rotina. Mas com as crianças, isso daí é diferente. E aí, levando essa necessidade, vamos supor que você é super privada de ser espontânea quando você é criança. Quando você vai levar isso para o seu relacionamento, isso não vai dar certo. Falei para vocês ontem, uma das características que o homem mais admira numa mulher é justamente a espontaneidade. E a mulher também admira no homem. É ser espontâneo, é você falar e você se expressar, porque isso passa muita naturalidade. E quando você passa naturalidade pro outro, você está mostrando que você confia nele. E todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir confiável, né? Digamos assim. Todo mundo quer saber que está sendo agradável para o outro. E quando o outro chega e te fala, é porque ele está sendo espontâneo. Não precisa medir palavras. Falei para vocês do primeiro encontro. Não precisa medir palavras. É importante que você... Claro que você não vai ser uma sem noção, lógico, né? Mas assim, teve vontade de falar aquilo, não fica se privando. Você é do jeito que você é. Não fica se privando. Não fica tentando ser um personagem, vestir um personagem para encontrar com o cara. Ah, a primeira vez eu vou encontrar com ele, não pode beijar. Né? Tem gente que acaba colocando muitas regras. Não pode beijar. Ah, mas no terceiro encontro eu já posso dormir com ele. No quinto encontro eu já posso dormir com ele. Ok. Mas se esse quinto encontro demorar 5 meses, e aí? E se esse quinto encontro demorar apenas 5 dias, e aí? Qual seria o certo? Qual seria o errado? Não existe. Existe a espontaneidade e o que você vai pensar, como você vai se sentir no outro dia. Isso é o principal, tá? Então vamos lá, só voltando às necessidades e o que elas significam.
Então, e respondendo bem a essa pergunta, por que seus relacionamentos nunca dão certo? Porque você não sabe quais as necessidades básicas não foram atendidas quando você era criança. E aí, quando você conhece um cara, você vai querer suprir essas necessidades com ele. Só que como você também não reconhece essas necessidades, o que é que você vai fazer? Você vai ficar com qualquer cara que não supra, porque você não conhece, você não teve. Mas a partir do momento que você sabe, a partir de hoje, que eu tô passando tudo pra você, a partir desse momento que você tem consciência disso e que você sabe, agora você vai conseguir ir atrás disso. Você vai conseguir ir atrás do cara, aquele bonzinho, sabe? Aquele que você dizia que não tem química, não vale a pena, eu não me apaixono. Eu sempre digo, primeiro você começa a namorar, depois você se apaixona. Eu não comecei a namorar Henrique apaixonada por ele. Eu comecei a namorar Henrique porque eu vi que ele tinha várias características de necessidades minhas, que eu sabia que seriam supridas. Provavelmente ele também. E o amor e a paixão vai vindo com o tempo, tá? Você não precisa namorar só quando estiver apaixonada. Talvez seja um dos maiores erros. Porque quando você está apaixonada, você não vê os defeitos do outro. Então, você não vê que aquele outro não está suprindo a tua necessidade. E quando não supre a tua necessidade de afeto, de atenção e de amor, o relacionamento não dá certo. Porque você vai querer muito aquilo. E você não vai saber direito como cobrar. E aí a cobrança vai gerar o término, tá? Então, vamos lá, vamos revisar. As necessidades que a criança tem. Empatia é quando você sente dos seus pais, eu vejo você, né? Eles estão te vendo. Afeto é quando uma pessoa, seus pais quando você é pequeno e depois do relacionamento. Eu tô feliz só pelo fato de você existir, do jeitinho que você é. Não é bom quando a gente encontra uma pessoa que trata a gente assim, né? Sem fazer concessões, sem ser condicional. Condicional, você precisa ser daquele jeito para ele poder te chamar para sair no outro dia. Você precisa vestir uma máscara para que ele te chame para sair no outro dia. Isso é muito ruim e isso pode vir da tua infância. A outra é a necessidade de segurança. É quando você sente que ele está falando, eu te protejo de todo o mal. Você pode ir e voltar, eu estaria aqui esperando por você. Autonomia é quando você pensa, eu acredito em você. Limites realistas é quando alguém chega para você e diz, você pode lidar com as suas frustrações sim. Lide com as suas frustrações que eu te protejo. Não tem problema. Se você errar, não tem problema se você receber um não. Não tem problema. Não precisa fazer birra, não precisa ficar chateado. E a última, liberdade de expressão. Aliás, a penúltima, liberdade de expressão é quando você se sente respeitada. Ah, eu posso falar o que eu quero, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso mandar uma mensagem pra ele quando eu quiser, eu não preciso ficar medindo. Ah, ele me mandou uma mensagem tem 2 dias, então eu vou passar 2 dias também pra mandar. E espontaneidade e lazer é quando você pensa e você sabe que pode ser feliz e pode ter lazer, pode se divertir. E aí, me perguntaram hoje, eu vou falar pra vocês, né? Já expliquei várias coisas, mas por onde começar? Tá? Por onde a gente vai começar isso? Eu vou pedir uma licencinha só para 2 coisinhas. Primeiro, agradecer a paciência de vocês. Desde ontem eu tô falando aqui, doente, né? Com a voz que não tá boa, a garganta tá muito inflamada, eu tô evitando falar. Mas estou muito feliz com a presença de vocês aqui. É muito legal isso, quando eu me esforço para estar aqui com vocês e vocês também, em contrapartida, se esforçam, né? E o segundo recadinho é só para avisar que vai ter evento sim, o Mapa para Atrair o Homem Ideal, 7, 9 e 11 de novembro. As inscrições já estão abertas, é totalmente gratuito, totalmente online. Quando terminar a live, vocês vão aqui na bio, clica no linkzinho e se inscreve, tá? E vai ter a oportunidade de entrar no grupo do WhatsApp para ficar sabendo das coisas antes. E vamos continuar. Por onde começar? A primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu padrão de homem. Qual é o seu padrão de homem? Começa a analisar. É muito bom você fazer anotando. Comece a analisar o seu padrão de homem. Qual foi o homem que você ficava? Qual foi o homem que você namorava que não satisfazia essas necessidades? Aí vamos supor que das necessidades que eu falei, das 7, o cara, você conseguiu perceber que a maioria deles, dos caras que você namorava e que você ficava, ele não te passava segurança. Ele não te passava proteção.
A maioria deles não passava proteção e não passava afeto. Ou seja, você não sentia que o homem estava feliz simplesmente por estar com você. Independente do local que estava, independente do que estava fazendo. E também você não tinha segurança. Você não se sentia protegida com ele. Você não se sentia segura de que ele te deixar em casa um dia e que no outro dia vocês poderiam se falar, você podia mandar uma mensagem, podia ligar, tranquila. Aí você vai vendo. Eu passei 7 necessidades. 7. Se você for percebendo que algumas necessidades, porque elas vão se repetindo, sim, vão ter necessidades que elas vão se repetindo. Você vai conseguir pegar 1, 2 ou 3 que foi se repetindo em todos os relacionamentos. Aí você vai começando a entender qual o teu padrão de homem. E quando você começa a entender qual o teu padrão de homem, as coisas começam a mudar e o teu relacionamento vai começar a dar certo. Então, por onde eu começo? Primeiro, entendendo seu padrão de homem. Você vai entender o seu padrão. Eu geralmente me atraio por homens que são mulherengos. Por quê? Porque eu quero ganhar, eu quero ser a ganhadora. Ele tá lá conversando com várias meninas e eu quero me sentir empoderada, eu quero me sentir ganhadora. Será que a tua necessidade mesmo é desse homem? Ou a tua necessidade é de um homem que não te oferece proteção? Morgue, mas claro que eu quero um homem que me oferece proteção. Mas aí quando chega aquele cara que nem todas as meninas querem, você não quer. Esse vai te oferecer muito mais proteção do que aquele que tá cheio de meninas. Mas por que danado você se atrai pelo cara que tá cheio de meninas, que não te passa proteção e segurança? Porque quando você era pequena, você não teve essa necessidade de proteção e segurança acolhida, desenvolvida pelo teu pai e pela tua mãe. E como o cérebro da gente, ele só reconhece o que a gente conhece, o que a gente teve, então simplesmente você não vai escolher aquela pessoa para ficar. Aquela pessoa que te dava exatamente o que você dizia que queria, que era a segurança. Gente, a paixão é muito boa, é muito maravilhosa, mas a paixão é uma ilusão. É muito bom a gente estar apaixonado, né? Muito, muito bom. Mas a gente não consegue pensar direito. A gente fica em outro estado de consciência quando a gente está apaixonado. Então, se você tentou e conseguiu estar com a pessoa que você se apaixonou, ótimo, perfeito. Mas quanto mais paixão, quanto mais forte for a paixão, mais a tendência é do teu relacionamento ele depois acabar não dando certo. Quanto mais paixão. Agora, depois que acaba a paixão, aí pode ser que ele dê certo, tá? E eu vou falar muito sobre isso amanhã. E aí, a outra coisa que você tem que fazer, primeira coisa, entender o seu padrão. Verificar o que faltou em todos os teus relacionamentos. Verificar quais necessidades não foram atendidas. Depois que você perceber que essa necessidade sua não foi atendida, aí você vai partir para ação. Você vai começar a dar chances para os homens que te trazem essa necessidade atendida. Por mais que você não se apaixone por ele, mas eu não estou apaixonada por ele. Não importa. Vou contar para vocês como eu aprendi isso. Eu sou a prova viva disso. Eu queria os homens que eles satisfaziam a minha necessidade de atenção, que eu tinha muito grande. Por mais que os meus pais tenham sido super amorosos, por mais que eles tenham dado muita atenção, mas eles não deram a atenção suficiente que eu precisava. Primeiro, eu sou gêmea univitelina, então a minha mãe tinha que dividir a atenção para mim e para minha irmã. Meu pai também. Antes de nós duas, tínhamos 2 irmãos. Uma irmãzinha de 2 anos e um irmão de 4 anos. Então, vocês entendem que meus pais tinham que dividir a atenção por 4? Tinham que dividir a atenção por 4. E pra mim, não era suficiente. Depois nasceu o meu último irmão, né? O 5º irmão. Mas quando eu era pequena, pra mim não era suficiente aquela atenção que eles me davam. Então, eu cresci com essa necessidade de atenção. E eu me atraía por quem? Eu me atraía sempre pelo cara que não me dava atenção. Isso que se chama química esquemática, que eu vou falar mais sobre vocês. Eu me atraía pelo cara que não me dava atenção. Por quê? Porque eu aprendi quando eu era pequenininha que aquilo era algo protetivo para mim. Por mais que fosse uma coisa ruim, mas depois que eu cresci, estava dentro dos meus relacionamentos, eu entendi que aquilo ali era a minha zona de conforto, porque era algo comum. O meu cérebro aceitava, porque o meu cérebro entendia que aquilo existia. Meu cérebro não entendia que eu poderia ter toda a atenção do mundo.
E eu quebrei a cara por várias vezes, achando que eu tinha que estar com um cara que não me dava atenção. Até eu entender isso, eu trabalhar muito isso em terapia, eu fazer cursos, eu estudar muito livro, eu estudar muito a teoria, eu comecei a me envolver apenas com os caras que me davam atenção. Então, se os homens não me dessem atenção, o que é que eu fazia? Eu simplesmente não estava mais com eles. Ah, Morgan, mas às vezes a gente se apaixona. Às vezes a gente se apaixona. Mas quantas vezes você já se apaixonou, você já tentou e depois não deu certo? Justamente porque a tua paixão estava muito forte e tu nem percebeu que ele não estava satisfazendo nenhuma das tuas necessidades. O quão isso é prejudicial para você? O quão isso vai te trazer prejuízo no futuro? Quantos anos você ainda quer passar tendo prejuízos em relação a isso? Quantos anos você ainda quer passar tentando com um, com o outro e com o outro? Por quantas vezes você pensa, mas eu só consigo ficar com o cara se eu me apaixonar? Pois é, eu tô aqui para te dizer que isso é o mais prejudicial. E uma das formas melhores que você tem de organizar isso e de melhorar é justamente você entendendo qual o seu padrão, quais as necessidades não estão sendo atendidas, para você começar a dar chance para pessoas que atendem as suas necessidades. A partir do momento que eu aprendi, eu só me envolvia com homens que satisfaziam as minhas necessidades. E aí foi um acúmulo de coisas. Eu precisei passar por 2 que satisfaziam as minhas necessidades, mas que ainda assim não satisfaziam tanto, para chegar no meu atual namorado, Henrique, que hoje ele satisfaz as minhas necessidades muito mais do que qualquer outra pessoa já satisfez. Isso quer dizer que ele é perfeito? Não. Mas isso quer dizer que o nosso relacionamento é muito saudável. Até porque eu também tento satisfazer as necessidades dele, né? A gente conversa muito sobre isso e eu tento satisfazer as necessidades dele. Então, gente, na verdade, a teoria mostra, acabei de falar para vocês, a teoria mostra que os estudos mostram que ninguém consegue ter todas as suas necessidades atendidas quando crianças. Então, não se culpem, não culpe seus pais, eles tentaram fazer o melhor. Então, as crianças, elas não têm as necessidades atendidas, ninguém tem a necessidade atendida, todas as necessidades atendidas. Quando criança, sempre vai ficar um resquício ou outro, porém, tem crianças muito negligenciadas e tem crianças que nem negligenciadas foram, mas simplesmente aquilo não era suficiente, de acordo com o temperamento da pessoa, tá? Lilian falou aqui. É verdade que a que te faltou na infância com relação aos seus pais. Não, peraí. Pergunta. É verdade que o que te faltou na infância com relação aos seus pais você vai atrair um relacionamento? No meu caso, atraiu rejeição e homens com vícios narcisistas. Exatamente. Lilian, é o que eu tava falando aqui, né? Eu não sei se você pegou o comecinho da live. Mas é justamente isso. Foi exatamente isso que eu falei aqui em todo o conteúdo. Mas eu vou repetir para você. As necessidades não atendidas na nossa infância, rejeição, ou melhor, as necessidades, afeto, proteção, carinho, atenção, um vínculo seguro, você se sentir segura, você se sentir protegida, empatia, autonomia. Essas necessidades, elas precisam ser atendidas. Se elas não forem atendidas, você pode chegar a ter, como você falou aí, rejeição, você pode não ser a preferida, você pode ser filhos de pais narcisistas. Por quê? Porque na sua família, sua mãe era narcisista, seu pai era narcisista, eles sempre preferiam o teu irmão, a tua irmã, eles sempre valorizavam muito mais o outro, ou teus primos, eles sempre faziam isso. Caso você tenha passado por isso, quando você vai para as suas relações de amor, aí você vai procurar pessoas que também te passem a mesma sensação que você teve quando você era pequenininha. Por mais que você chegue para mim e diga, Morgan, eu não quero isso. Eu não quero rejeição, eu não quero pessoas narcisistas, eu não quero pessoas com vícios. Você, conscientemente, você não quer isso. Mas, inconscientemente, o teu cérebro, ele reconhece isso. E quando ele reconhece isso, ele simplesmente vai querer que você continue tendo aquilo. Por quê? Porque está na tua zona de conforto. A zona de conforto, gente, nem sempre é para coisas boas, tá? Pode ser para coisas ruins também. Porque a zona de conforto é aquele que está confortável. É aquilo que dá menos trabalho. Você se atrai por esse tipo de pessoa. E o que é que você tem que fazer? Isso você já tem consciência. Você vai tendo consciência do que você precisa melhorar. E aí você vai precisar
avaliar nos homens que você se relaciona, quais deles têm esses gatilhos. Qual a sensação que aquele cara passou pra você? Ah, Morgan, mas tive uma paixão avassaladora, ele só me rejeitou depois. Eu sei que ele só te rejeitou depois. Mas aí você vai ter que perceber, logo no começo, quais sinais ele tá passando pra você. E aí depois você vai trabalhando em cima disso e você vai treinando, é questão de treino, você vai treinando o seu cérebro. Você vai treinando o seu cérebro para que ele consiga identificar, consiga perceber isso. Lília, de nada, minha linda. Terapia resolve sim, tá? Da forma que eu tô falando, do jeito que eu tô te falando aqui, né? Essa abordagem, essa teoria é baseada na teoria dos esquemas, TCC. Outras abordagens vão resolver? Vão. Eu tô explicando a teoria que eu tô passando aqui para vocês, que é a teoria que eu trabalho, certo? Terapia cognitivo-comportamental. Dentro dela, que é a TCC, conhecida como TCC, tem a teoria dos esquemas, que é a TE, certo? Chamada de TE, mas resolve sim. Só que eu tenho um convite para te fazer, Lilian, a você e a todas as pessoas que estão assistindo aqui, né? Vai ter um evento onde eu vou falar sobre isso, vai ajudar, acredito que vai ajudar bastante vocês, que é o meu evento totalmente online, gratuito, tá? Totalmente gratuito. É para que vocês participem, vai ser uma semana, vai ser dia 7, 9 e 11 de novembro. O mapa para atrair o seu homem ideal, ou seja, aquele que não te desperta coisas ruins, aquele que não te desperta tristeza, rejeição, rancor, amargura e tudo que pode acontecer de ruim, tá? Eu trato isso também na terapia com as minhas pacientes. Mas esse evento tá recheado de coisas boas. Quando acabar a live aqui, gente, vocês se inscrevem. É só clicar na bio e ir lá, tá bom? Então, te incomoda quando alguém chega pra você, uma amiga chega pra você e diz: caramba, tu não dá certo com ninguém. Tu nunca dá certo. E tu nunca vai namorar, não? Eu já fui essa prima. A prima da família que estava solteira, que passou anos sem dar certo com ninguém, que passou 3 anos sem dar certo com ninguém, e que sempre nas festas familiares as pessoas chegavam e diziam: e cadê o namorado? E as tias chegavam, eu sei que não é por mal, mas diziam: só tá faltando você namorando. Ou, quando a gente se reunia com festa de família, estava lá o namorado e as namoradas de todo mundo e eu sozinha. E eu ficava muito triste, eu me sentia muito rejeitada. E as pessoas até comentavam, né? As familiares comentavam. E eu saía da festa super triste, pensando: meu Deus, por que nunca dá certo comigo? Até eu entender que eu precisava curar e melhorar as minhas necessidades. Eu precisava entender quais eram as minhas necessidades que não foram atendidas e trazer pra cá, certo? Lília, vou me inscrever, obrigada. Siga há pouco tempo e você tem me ajudado a identificar esses fatores da minha pergunta. Ai, que bom, Lília, eu fico muito feliz. Gente, então é isso. Estamos concluindo a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, quem não assistiu, é capaz de alguém não ter gostado, né? Lógico, a gente não agrada todo mundo. Mas quem não assistiu, ela vai ficar salva aqui por um tempo. Depois ela vai para o YouTube, certo? Depois vai pro meu canal YouTube. Passem lá, Morgana Andrade, tem vários vídeos. Tá recheado de vídeos. Oi, Fernandinho, boa noite. Saudades. E aí vocês vão conseguir entender melhor esse tema, tá? Que esse tema é super importante para você entender por que seus relacionamentos nunca dão certo. Lembrando que amanhã tem live às 8 horas da noite. Deixa eu falar para vocês o tema de amanhã, deixa eu só olhar aqui. Amanhã tem live novamente e a gente vai falar sobre... tô com medo de dar... tô com medo de passar Eu vou postar já. Tô com medo de passar o tema... lembrei, é esse daqui. Porque tem vários aqui. O que nunca te contaram sobre o dedo podre. Vai ser amanhã. Chamem as amigas de vocês. Vocês vão entender. Pode chamar os amigos também, tá? E vocês vão entender o que nunca te contaram sobre a síndrome do dedo podre. Hoje a gente introduziu algumas coisas que te fizeram errar. Amanhã a gente vai mais a fundo, para vocês entenderem melhor ainda, tá certo? Então é isso, gente. Acabando aqui, já se inscreve, vai lá, clica, link na bio, evento totalmente gratuito, vai ser uma semana de imersão. Eu vou estar com vocês juntinho lá, a gente vai conversar bastante, eu vou tirar várias dúvidas, vai ser muito, muito legal, garanto pra vocês. Vai ser o mapa para atrair o seu homem ideal, aquele que faz o encaixe perfeito, né, com você e que satisfaz as suas necessidades.
Quem não assistiu, volta e assiste pra você entender por que seus relacionamentos não estão dando certo, tá bom? Então até amanhã, gente. Beijinho. Boa noite. Vou colocar uma caixinha pra vocês falarem pra mim o que vocês acharam da live de hoje, o que vocês aprenderam, o que vocês querem passar pras outras pessoas, pra elas aprenderem também, tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho, fiquem com Deus. Até amanhã às 8 horas, encontro vocês aqui, tá?